Bom dia, meus alunos do sétimo ano. Professor Soares trazendo aqui mais uma aula falando agora da operação divisão. A divisão de números inteiros, ela é o mesmo procedimento quando você faz a divisão com números naturais. A diferença é que em alguns momentos você vai dividir números que podem ter sinais diferentes. Você pode estar dividindo um número que é negativo por um número que é positivo, ou dividindo um positivo por um negativo, né? Ou dividindo um número negativo por outro número negativo. O que vai mudar em relação à divisão com os números naturais é somente a questão do sinal. Então eu quero me atentar aqui, primeiramente, relembrar para vocês essa operação divisão. Colocar aqui números simples, né? Pequenos. Eu tenho aqui, por exemplo, o número 8, que será dividido por 4. Então, nessa divisão de 8 por 4, nós temos aqui igual a 2. Nessa divisão, a gente comumente costuma escrever usando esse algoritmo. Você vai fazer o 8, bota aqui esse símbolo do lado, né? Aqui você escreve o 4, aqui você escreve o 2 e aqui o resto igual a 0. Então, nessa divisão, como é que foi feito? Esse D, que eu vou escrever aqui, significa o dividendo, vou fazer com letra maiúscula, dividendo. Esse 4, vou botar aqui uma letra minúscula, D, que representa para nós o divisor. Esse 2 é o quociente. E aqui no caso deu uma divisão exata, o resto, que eu vou chamar aqui de R, foi igual a 0. Então, os termos da divisão são esses, né? Dividendo, divisor, quociente e resto. Então, a divisão e a multiplicação são operações que se complementam, né? Nós falamos na matemática que são operações inversas. O que significa a operação inversa? Se você muitas das vezes está resolvendo problemas que tem uma incógnita, por exemplo, você pode usar a operação inversa para descobrir esse número, né? Usando o inverso da operação. Por exemplo, se no lugar desse 8 aqui, nós colocássemos uma letra, não colocássemos o 8, né? Vamos tirar aqui esse 8 e vamos colocar no lugar do 8 uma letra, uma incógnita X. E aí você pode a gente fazer a pergunta qual o número X que dividido por 4 deu igual a 2. Então, como a operação divisão e a operação multiplicação são operações inversas, significa que esse número 4, que dividiu o x, que dividiu esse número que está aqui escondido, a gente pode descobrir ele fazendo a operação inversa feita aqui com o 4. No caso, 2, o inverso da divisão, a multiplicação, né? E você multiplicando 2 vezes 4, você vai encontrar aquele número 8 que nós dividimos por 4 e deu igual a 2. Então, a gente tem que se atentar aqui à questão do sinal, né? Porque quando você faz uma divisão de dois números inteiros, esses dois números podem ter essa seguinte situação aqui. O dividendo e o divisor ter o mesmo sinal, ou eles terem sinais diferentes. O que significa? Por exemplo, você vai dividir aqui o número 60 dividido por 15. Se você dividir 60 por 15, ó, a divisão aqui de 60 dividido por 15 vai dar 4, né? 4 vezes 5, 20, vai 2. 4 vezes 1, 4 mais 2, 6. Então, 60 menos 60, nada. Deu o quociente igual a 4. Aí vem a questão agora do sinal. Como eu estou dividindo um número positivo por um negativo, o quociente será negativo. Quando eu estou dividindo um quociente negativo por um positivo, o quociente também será negativo. Isso acontece também lá na multiplicação, né? Quando você multiplica número de sinais contrários, o produto lá será negativo. A mesma coisa acontece aqui na divisão.
Quando você divide também números de sinais iguais, quando é que tem sinais iguais? É quando os dois termos são positivo, ou quando os dois termos forem negativo, o quociente será positivo, né? Então, isso aqui é uma regra muito simples e útil para nós trabalharmos com as operações de multiplicação e divisão com números inteiros. Quando você divide números que têm o mesmo sinal, o quociente será positivo. Professor, quando é que tem o mesmo sinal? É quando tanto o dividendo quanto o divisor terem sinais iguais, ambos negativos ou ambos positivos. Então, nesse caso, você tem o quociente positivo. E quando você tiver número de sinais contrários, você pega, por exemplo, o dividendo positivo e o divisor negativo, ou o dividendo negativo e o divisor positivo. Então, esses sinais contrários, nós vamos encontrar quocientes que são negativos. Então, colocando aqui mais alguns exemplos, imagine que você tem aqui um número, letra E aqui. Aí você vai dividir 32 dividido por 4. Então, na divisão sem colocar sinal, nós já sabemos que 32 dividido por 4 dá igual a 8, né? Pois 8 multiplicado por 4 é igual a 32. Então, aqui com números sem sinais, só número inteiro positivo, a gente lembra, né, que se não tem sinal é porque os sinais são positivos. Os sinais que acompanham os números são positivos, que no caso seria mais 32, mais 32 dividido por mais 4, que apareceu aqui mais 8. Então, nesse caso, olha, a gente dividiu o número de sinais iguais. Os dois eram positivos. Mas eu poderia ter também aqui menos 32 dividido por menos 4. O que vai acontecer? Eu vou continuar dividindo 32 por 4, que dá 8. Só que o sinal aqui, nessa divisão, ele também será positivo. Então, para nós lembrarmos, usando aqui esse exemplo, é assim: na divisão, se ambos forem sinais positivos ou ambos negativos, o quociente será positivo. Agora, se for sinal contrário, se, por exemplo, aqui eu tivesse menos 32 dividido por mais 4, ou eu tivesse aqui mais 32 dividido por menos 4, aí eu teria sinais contrários, né? Nesse caso aqui, a gente divide, né? 32 por 4, que dá 8, só que o sinal será negativo. Então, essa regra aqui, ela vale também lá na multiplicação, a respeito dos sinais, né? Então, esse conteúdo de multiplicação e divisão com números inteiros, tem que lembrar sempre dessa regra. Quando multiplica ou divide número que tem sinais iguais, o produto ou o quociente será positivo. E quando for sinais diferentes, tanto a multiplicação quanto na divisão, né, as duas operações, se eles tiverem sinais diferentes, o produto ou o quociente será negativo. Então, isso aqui vai valer para vocês memorizar e para não fazer aquela confusão de sinal, de fazer jogo de sinal, que aquilo confunde muito vocês, principalmente para fazer a adição algébrica de números inteiros. E depois daqui eu quero trazer esse tópico também que envolve essas operações, né? No caso aqui tem expressões numéricas que envolve apenas adição e subtração, não são adições algébricas, né? Essas duas primeiras. E aqui nós já temos uma expressão que tem
divisão e uma multiplicação e uma subtração aqui no meio, né? Então, quero mostrar para vocês algumas regras em relação à resolução dessas expressões, porque agora vocês vão envolver operações juntas, que tem número natural, que tem número inteiro. Então, muda um pouco pela questão dos sinais de associação, que aparecem aqui, que são os parênteses, os colchetes e as chaves. Então, nessa ordem que está aqui, né, primeiro você vai resolver uma expressão numérica, como essa aqui da letra A. Observe que ela tem um colchete, tem um parêntese. Então, a primeira coisa a fazer repete a expressão até você chegar lá no parêntese. Aí você faz a operação que está dentro do parêntese, aí volta de novo e vai fazer que está dentro do colchete, aí volta de novo até você encontrar a resposta que nós estamos buscando. Por exemplo, aqui tem essa expressão 10 menos, aí abre colchete, menos 8 mais, abre parêntese, menos 18 mais 6, fecha parênteses, fecha colchete. Então aqui nesse caso, primeiro a gente vai repetir, ó, o 10 menos, repete o colchete, aí repete o menos 8, repete o mais, aí faz essa operação. Menos 18 mais 6 é uma adição algébrica de sinais contrários. Você vai subtrair em módulo, 18 menos 6, 12, e o sinal do maior número, ou seja, do maior módulo, é o sinal negativo, ele vem para cá, menos 12. Aí você fez a operação, fecha o parêntese, fecha o colchete. Aí começa de novo, 10 menos, abre o colchete, menos, aí tem essa adição. Para eliminar esse parêntese, se o sinal que precede o parêntese é positivo, o sinal do número permanece, no caso, menos 2. Certo? Então agora você chegou, eliminou o parêntese, e vai aqui agora repetir de novo, ó, 10 menos, aí faz a operação que está dentro do colchete. Dentro do colchete nós temos menos 8 e menos 12, é uma adição algébrica de mesmo sinal, você junta, né, e conserva o mesmo sinal. Você junta em módulo e conserva o mesmo sinal, ou seja, 12 mais 8 igual a 20. Quando eu digo em módulo, é o número sem um sinal, né, 12, 8, 20, e o sinal comum permanece. E agora fecha, né? Você repete novamente 10. Agora o que vem antes do colchete é um sinal de menos. Se o sinal é de menos, a operação, o sinal do termo que está dentro do parênteses vai mudar, vai ficar positiva. Certo? Então isso aqui sempre vai acontecer. Sempre que eu tiver um sinal de menos, antes de um parêntese, antes de um colchete, antes de uma chaves, tudo que está dentro deles vai mudar o sinal. Se é negativo, fica positivo. Então, eliminou o colchete e você vai fazer agora 10 mais 20 igual a 30, que é a resposta que nós estamos buscando. Aqui na letra B, nós temos também uma outra expressão. Essa expressão ela é maior, ela tem já chaves, tem colchete, tem parêntese. Então, a primeira coisa é fazer o que está dentro do parêntese. Para fazer o que está dentro do parêntese, a gente vai ter que repetir toda a expressão. É trabalhoso, né? Mas sempre a melhor maneira você pode fazer assim, mas também poderia fazer eliminando logo todos os sinais. Mas lembrando que tem que, sempre que tiver um sinal positivo, antes de um sinal de associação, o que está dentro dele não muda o sinal. E se for negativo, vai mudar o sinal de todos eles. Então vamos refazer aqui, vamos repetir. É o menos 4, o mais, abre chaves, 5, menos, abre colchete, 3, menos, aí vai fazer o que está dentro do parêntese. 9 menos 7, né? 2, o sinal do maior número é o sinal positivo, que é o 9, acompanha. Aí fecha o parênteses, fecha o colchete, fecha chaves. Começa de novo. Igual, menos 4, mais. O objetivo que agora é fazer
a eliminação dos parênteses que estão aqui. Então, mais 5 menos o colchete. Olha, observe que o que vem antes do parênteses é um sinal negativo. Então, o sinal do termo que está dentro do parênteses vai mudar, vai ficar negativo. Então, menos 2. Eliminou o parênteses, fecha o colchete, fecha chaves. Começa de novo. Menos 4 mais chaves, 5 menos. Fazendo o que está dentro do parêntese. Mais 3 com menos 2. Mais 1. Do parênteses não, do colchete. Agora vamos repetir novamente. Menos 4 mais. Abre as chaves. 5. Ó, o sinal de menos dentro do colchete vai mudar o sinal do 1. Ele é positivo, fica negativo. Menos 1. E agora, por último, vamos eliminar as chaves. Eu tenho menos 4 mais aí 5 menos 1, 4. O sinal que vem antes da chave é positivo. O número que está dentro dele vai permanecer com o mesmo sinal, no caso aqui é 4. E finalmente o menos 4 somado com o seu oposto, né? Menos 4 mais 4 igual a 0. A letra C, nós já temos uma expressão que ela tem divisão, que ela envolve a divisão aqui no primeiro, envolve uma multiplicação e nós temos também uma subtração. Então, toda vez que for resolver uma expressão numérica, uma expressão que tem divisão, que tem multiplicação, que tem subtração, a primeira coisa a fazer são as divisões e multiplicações, na ordem que aparece. O que significa? Você vai aparecer logo a divisão, faz a divisão e vai continuando. Então a gente vai repetir aqui o mais 2, ó, igual a mais 2. Eu não poderia de início fazer 2 mais menos 12, porque eu tenho aqui a divisão. Primeiro é fazer a divisão e a multiplicação. Então a gente fez aqui 2 mais. Nessa divisão eu tenho 12 dividido por 3 dá 4. Tanto 12 quanto 3 tem sinais negativos, então o quociente será positivo, né? Pronto, aí eu fiz a divisão, coloquei o sinal de menos, agora eu vou fazer a multiplicação. Então a gente coloca novamente aqui o sinal, né? Pela questão, o parêntese, pela questão do sinal. E nessa multiplicação de menos 5 com mais 2, 5 vezes 2, 10, o sinal são sinais contrários, o produto vai ser negativo. Agora vamos eliminar os parênteses. Eu tenho aqui, ó, 2 mais 4. O sinal de menos, antes desse sinal do menos 10, ele vai mudar, vai ficar mais 10. E juntando 2 mais 4 mais 10 igual a 16. E o exemplo D traz também aqui o menos 12 mais, aí tem colchete, e dentro do colchete tem menos 7 menos 3 dividido por menos 2. Então a primeira coisa que fazer é essa operação que está dentro do parêntese. Então a gente vai repetir menos 12 mais, abre o colchete, aí menos 7 com menos 3, menos 10, que será dividido por menos 2. Então eu vou repetir de novo, menos 12 mais, na divisão de menos 10 por menos 2, dá 5. É positivo porque ambos os números têm sinal negativo. E eliminando aqui o colchete, o sinal do 5 permanece positivo, né? E 12 mais 5, menos 12 mais 5. Observe que aqui são números de sinais contrários, ó. Um é menos 12, o outro é mais 5. Quando tem sinal contrário, a gente subtrai, né? Em módulo, 12 menos 5, 7. E o sinal do maior número, que é o negativo, permanece. Tá certo? Então, essas explicações sobre essas operações, elas são úteis, né, de fazer assim calmamente, e vocês leiam com atenção e tentem fazer essas atividades que estão propostas, né, o que está na página 33 e a atividade
da página 35, envolvendo a multiplicação e suas propriedades, como também as atividades da página 36 e as atividades da página 38. São muitas atividades, mas vocês vão fazendo. A dúvida que tiverem vai entrando em contato com a gente, para a gente aprender esse conteúdo e olhar para frente no estudo de vocês com muito mais entendimento, tá certo? Então, bom dia.